estão? Quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Como está sendo a quarentena de vocês? De estudo? Vamos lá. Alguém quer dizer alguma coisa? Se comunicar aí com seus colegas. Nós temos aqui presente Kaique, Analice, Davidson, Eduardo, Isa, Jennifer, Leanderson, Stephanie, Wender. Os de sempre, né? Não tem nenhum que ainda não esteu. Um número muito baixo, esperava mais gente, né? Até porque 3 terceiro anos, quase 90 alunos, mas infelizmente todos querem, outros não podem, não têm oportunidade. Talvez a internet não ajude, mas então a gente tem mais esse encontro. Hoje a gente vai tratar um pouco da urbanização. Já estão vendo a do PE, né? A gente está no assunto de de industrialização. Já saímos da parte de urbanização, mas ela também entra, ela ainda entra nessa parte. A gente vai ver um pouquinho também, certo? Então nós vamos tratar um pouquinho disso hoje. Vamos entender o que é a industrialização, ver um pequeno resumo das 3 etapas, certo? No final da aula eu vou passar um trabalho, uma atividade, e eu vou dividir, ou vocês se dividem, tá? E vamos ver aí se a gente consegue compreender um pouco desse assunto que é importante do SSA, né, no exame que tem aí, que são 3 etapas, você faz e vai acumulando pontos e depois você pode entrar numa graduação aí a custo zero, então isso é muito importante, né? Então aproveitem. Quando terminar a aula, vocês podem pesquisar por fora, entendeu? Porque é ser estudante, né? Ser aluno é só estar aqui ouvindo o que o professor fala. E ser estudante é, ao terminar aquele conteúdo, ficou na curiosidade, ficou em alguma dúvida, pesquisa, vai mais além, porque tem muitas fontes, tá? E a gente, professor, a gente tem esse papel de mediar, né? Mas o aluno, o próprio estudante, ele praticamente ele se auto-ensina, né? Ele vai buscar o conhecimento mais além. Isso sim é ser estudante, né? Aluno é mais passivo, o estudante, ele é ativo, né? Ele está sempre presente e não se contenta com aquilo, ele vai atrás, tá bom? Seja bem-vindo, Isadora. Então, vamos aqui iniciar a nossa aula de hoje. Né? Tem aqui esse slide, ele é um pouco grande, tá? Pressão um pouco. E aí, vocês podem dar um zoom na tela, tá, gente? Para aumentar, caso não dê para vocês verem. E agora eu gostaria que vocês participassem também, certo? Com leituras, com perguntas aqui no chat, quem não quiser falar, né? Mas deixa aí a pergunta, dúvida, tá bom? Eu queria que vocês colocassem o nome de vocês completo aqui, porque às vezes muito entram com outro nome ou não completo, para depois eu fazer a frequência, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver os fatores de localização e distribuição das indústrias, né? O que levou essa indústria? Eu sei que eu deixei uma pergunta da aula passada, né? Muitos alunos, alguns ficaram em dúvida, professor, mas eu achei mais industrializado. Realmente, tem muitos, né? Mas eu pedi aquele que está, aquele que é o líder, né? No caso, atualmente, que é os Estados Unidos, né? Nós temos Estados Unidos, mas tem a China aí que está, né, colado também nos Estados Unidos, um país aí altamente industrializado. Tem a Alemanha também, certo? E a gente vai ver eles hoje, vamos entender um pouco como é que acontece a industrialização, qual a importância dela para uma cidade, para um país, tá? Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, aí vocês, depois eu vou colocar o slide no grupo, para vocês irem acompanhando. Nós temos aqui uma breve história do que foi esse processo de industrialização. Nós temos aqui, no ponto de vista histórico, podemos dizer que a indústria surgiu na Inglaterra, certo? Na segunda metade do século XVIII. Então, vocês já podem anotar essa parte aí, quem tiver moderno, que a industrialização, o processo de indústrias, ela surge na Inglaterra, né? Ali na metade do século XVIII, 1060, né, basicamente. Profundas transformações ocorreram nesse uma verdadeira revolução no modo de produzir. A Inglaterra tomou iniciativa nessa parte de indústrias, de querer modernizar seus trabalhos, e deu certo. Ela foi o país pioneiro, certo? Hoje ela perdeu um pouco desse posto para os Estados Unidos, mas ela foi muito importante para esse início. Uma verdadeira revolução no modo de produzir. Daí a expressão consagrada pelos historiadores, Revolução Industrial. Então, foi aí onde aconteceu. Por isso esse termo Revolução Industrial, porque revoluiu, né?
Ele revolucionou, evoluiu a questão das indústrias, tá? Então, nós vamos ver aqui 3 etapas da industrialização. A primeira, a segunda e a terceira. Não confundam com a Guerra Mundial, porque tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não é isso? Mas aqui é Revolução Industrial, no caso. Primeira, a segunda e a terceira etapa. Então, a primeira iniciou-se na Inglaterra. Então, para muitos historiadores, né, quando nós entendemos a geografia também, nós temos que ter muito conhecimento da história, até porque as duas ciências, elas andam em comum, certo? Uma complementa a outra. Então, por isso aqui. Para muitos historiadores, a Revolução Industrial desempenhou um papel vital no desenvolvimento capitalista. De fato, né? Ela cresceu bastante a questão das evoluções que teve. Aí aqui nós temos a importância da indústria para o desenvolvimento de uma nação. Então, nós temos aqui 3 pontos. Para que serve a indústria? Qual a importância dela, né? Então, vamos discutir aqui. Ó. A indústria é capaz de transformar uma matéria-prima em bens de consumos. Ou seja, o que é uma matéria-prima, professor? Matéria-prima é tudo aquilo que você vai pegar do nada, né? Tá ali, vai transformar em outra coisa, certo? Então, naquela época, não tínhamos a questão dessas indústrias modernas com esteiras, com robôs, não. Né? A única meio de energia que eles tinham era o carvão, certo? E aí eles foram revolucionando. Nesse caso, a nossa capacidade de transformar de matéria-prima seria limitada, certo? Por exemplo, transformar uma madeira em uma mesa como esta, né? Em um guarda-roupa como aquele. Então, antigamente era impossível você fazer essa transformação, né? Hoje ela é mais fácil. E aí a Inglaterra, ela foi dando início, tá, gente? Então, ela foi transformando. Ela saiu daquele meio na frente de manufatura. O que é manufatura? Ou de artesanato, primeiro, que é o que? Aquele trabalho totalmente crochê, fazer uma cadeira, algum bicho totalmente à mão, né? Então era o artesanato. Depois veio a maquinofatura, que já foi uma mistura da parte manual com algumas máquinas que tinha. E por último, nós temos agora a questão realmente da tecnologia. Então, isso, tá, gente? Então, a indústria, porém, ela nem sempre, aqui, ó, nem sempre teve as características que tem hoje. Então, a indústria que nós estamos em hoje, ela não era dessa forma e em poucos anos, ela deu um salto muito grande. Então, nós temos aqui essas 2 imagens, ó, a imagem do autor desconhecido e a imagem agora. Observe essa primeira imagem aqui, vocês podem dar um zoom, essa preto e branco. Como eram as indústrias antigamente, a questão aqui vocês podem perceber que tinha uns barris com algumas correntes, e que hoje, como é? Hoje ela está mais diversificada, mais modernizada, com esses tecnologia. Então, há uma grande diferença, não é isso? Nós temos aqui fases antes da indústria, por exemplo, o que eu acabei de falar. Antes, houve a longa fase do artesanato, manufatura, né? Manufatura ou maquinofatura. Nesse caso, o artesanato, pessoal, ele surgiu bem antes da indústria, né? E que se estendeu desde a antiguidade até a Revolução Industrial. São feitos de forma manual, ou seja, aquilo feito com a mão. Vocês podem ver na imagem, está preparando algum objeto aqui, está usando totalmente os seus recursos manuais, certo? Aí, vamos agora ver um pouco sobre a primeira Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial teve início no final do século XVIII, ou no final do século XVIII e início do século XIX, certo? Mas pode-se dizer que ela iniciou no século XVIII, sabe, gente? A partir desse período, muitas coisas mudou. As tecnologias, as relações, o modo de produzir, entre outros. Porque antigamente você tinha um modo de produzir bem antigo e lento. Então, o que eles queriam, os ingleses, revolucionar, produzir mais em pouco tempo. É até aquilo que eu não sei se eu já passei para vocês. Se nós estivéssemos em sala de aula, teoricamente a gente assistia aquele filme, Tempos Modernos, né? Eu sei que muitos já assistiram, já abusaram, mas ele remete totalmente esse conteúdo de como eram as indústrias antigamente. Eu vou deixar até para vocês esse trabalho de complemento para assistir esse filme. Ele é muito bom, é de Charles Chaplin, certo? E vocês vão compreender o que é que eu estou falando, a questão da indústria, né? Ele queria
aumentar, agilizar o seu processo de produção em pouco tempo, é tanto que os funcionários eles estavam sendo neutralizados, né? De tanto ele repetir um movimento, o Fordismo, eles ficavam, teve uma, é engraçado, é combo. Depois eu passo para vocês o link, vocês assistem, adoro esse filme, tá? Junto com uma outra atividade. Mas quando vocês assistirem esse filme, vocês vão entender realmente o que foi essa Revolução Industrial, a primeira, tá? Aí nós temos aqui a imagem, pessoal, vocês podem ver como eram, né, muito limitado as coisas, né, eles não têm esses recursos que as indústrias têm hoje. A influência do capitalismo, bom, chegou aí vocês, que é a que demora. Se eu estiver falando muito rápido ou cortando, vocês dizem, professor, tá? Que aí eu volto novamente, que às vezes cortem na internet. Então, nós temos aqui, ó, o capitalismo, ele não criou a cidade, mas ele criou a metrópolis, né? Nós já trabalhamos sobre metrópolis, não é isso? Em sua fase industrial e, recentemente, a megalope, em suas fases financeiras. Ou seja, megalopes são quando as metrópoles crescem e se juntam, certo? Então, nesse caso, ele está falando que o capitalismo, ele não criou a cidade, mas ele criou as metrópoles, as grandes cidades, na sua fase industrial, certo? Aí aqui nós temos o local ideal para a instalação de uma indústria. Vocês já se pensaram como é que a gente vai parar em um local? Quais os impactos positivos e negativos que essa indústria ela vai causar? Então, vocês já se refletiram sobre isso? Então, vamos refletir agora. Muitas vezes, uma indústria, para ela ser colocada, uma grande empresa, ela pode gerar, sim, aquele local benefícios, mas também pode gerar, perdão, malefícios, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que acontece, empresa, uma indústria, se instalar em tal lugar, né? Então, a determinação do local ideal para a instalação de uma indústria é fundamental para o sucesso. Por exemplo, eu sou empresário, vocês são empresário, vocês querem colocar sua indústria em algum lugar. Aí vocês vão colocar assim por nada, só de cara, eu vou botar ali que eu achei bonito. Ah, porque ela é perto do rio. Só por isso. Tem que ter um lanço grande, um vasto balanço, né, daquele local, saber o interesse da região, se aquela indústria realmente se adequa àquela cidade ou àquele país. Então, tudo isso leva em conta. Análise de alguns fatores que influenciam o processo empresarial no mercado, consumidor, né, o consumidor, quem vai comprar os meus materiais, a matéria-prima, quem vai me fornecer, né, porque toda indústria ela tem gastos e tem despesa e tem lucros, né, e quem vai ser a minha mão de obra? Será que aquele local, a mão de obra, ela é cara? Porque nós sabemos que a mão de obra de alguns países são baratos. Por exemplo, a mão de obra brasileira ela é barata. Já se você for para a Europa, né, a mão de obra é muito mais cara. Por isso que muitos de lá, muitos países oferecem bolsas, estudos, trabalhos a brasileiros, porque para eles é mais barato, né? Porque eles vão pagar em dólar, né, em libras, basicamente. E o real, nós sabemos que o real está desvalorizado. Então, para eles, aí eles vão analisar tudo isso, tá? Aqui é a imagem de uma empresa sendo instalada. Então, fatores para a implementação de uma indústria. São observados diversos fatores para a instalação e implementação de uma indústria. Então, nós temos os capitais. O que é o capitais? O lucro, o dinheiro. Ver se não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem recursos financeiros. Porque se eu quero instalar uma indústria, eu tenho que ter realmente um alto capital, um alto investimento, ou nem que seja empréstimo, mas temos que pensar nisso. As empresas pensam nisso. Nós também, né, nós estamos aqui, mas futuramente nós podemos ser grandes empresários. Então, por isso é interessante a gente saber disso. Tá? Vocês têm até a matéria, né, projeto de vida. Então, isso vai ajudar muito vocês a também ter uma noção de como funciona. Eu parei onde? Pois esses são os que dão subsídios para as construtoras e edificações. Para obter uma área, aquisição e equipamentos de máquinas e todos os recursos são necessários para o início. Então, tudo isso vai levar em conta. Aí nós temos aqui, ó, fatores para a implementação da indústria. Lembrando aquele conteúdo que nós vimos na aula também passada, né? Questão das fontes de energia, as fontes renováveis. Por exemplo, a instalação de uma placa solar, né? Ou energia eólica, tá?
A energia, também eu vou ter que pensar na energia, né? Além do capital, como é que a energia? Porque a empresa, a indústria, ela gasta muita água e também muita energia, certo? Toda indústria, ela gasta bastante isso. Mas aqui a energia, vem um caso. Para a execução da prática industrial, é indispensável de energia para mover as máquinas mais utilizadas e equipamentos. Ao escolher o local para a instalação de um equipamento, é preciso verificar qual fonte energética que está disponível. Qual é o tipo de energia que minha empresa, que minha indústria vai precisar. Então, tudo isso a gente vai também observar, certo? E é preciso verificar qual fonte de energia está disponível, uma vez que tem que ter um número abundante, pois o custo de instalação é muito elevado e não pode haver falta de tal recurso e processo. Imagina aí uma empresa, uma indústria, está ali em alto processo de produção e, de repente, trai energia ou perdeu energia. Então, o prejuízo que ela vai ter é muito. Por isso que todas as empresas, elas têm os geradores. Elas investem em geradores que, quando faltar energia, elas não serem prejudicadas. Outro fator que vai cobrar é a mão de obra, como eu falei a vocês, a mão de obra, certo? A indústria ela analisa muito isso também. A mão de obra, além dos itens citados, outro elemento que é de extrema importância nesse processo é a mão de obra. Claro, né? Porque uma empresa ela vai trabalhar sem a mão de obra. Pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, né? Que teve que garantir a manutenção do trabalhador de sua família devido a essa dependência humana, as indústrias geralmente se encontram estabelecidas em grandes centros urbanos. Por que muitas indústrias vão para as capitais? Por que será? Poucas indústrias vêm para o Brasil. Tá? Então, tudo isso, gente, leva à questão do estudo, né? Então, como eu falei, tudo isso antes de instalar. Por exemplo, aqui tem a imagem da Petrobras. É uma empresa brasileira, só que ela tem muitas afiliadas, ela está em outros países, né? Por exemplo, está na Bolívia, e a gasolina, né, a gasolina lá é mais barato para eles do que para nós. E é um absurdo, mas infelizmente é Brasil, né? Por quê? Lá ele paga, né, a moeda de lá é o peso, né? Então, é a moeda um pouco valorizada mais do que o real. Então, ele vai pagar menos lá também. E o trabalho, teoricamente, para ele está mais viável. Então, tudo isso aí, a indústria, a Petrobras, antes de se colocar nesses países, eles analisam isso, que tem como exemplo, né? Um outro fator é a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É um item que ocupa um lugar em destaque. Seria o principal de uma indústria. Toda indústria tem uma matéria-prima, né? Seja ela indústria de roupa, indústria de caderno, de tinta, tudo isso vai ter matéria-prima, que é para transformar aquele produto no algo desejado, não é isso? Aí nós temos o seguinte, pois é a partir da matéria-prima que será agregado um valor correspondente ao resultado do trabalho, realmente o lucro da produção, certo? Aqui nós temos os exemplos, né, alguns grãos, que podem ser tipo indústrias de alimento, né? Eu extrair algum tipo de rocha, de alguma coisa, então isso é matéria-prima. O mercado consumidor, também vou analisar isso. Como é o mercado consumidor? Né? Qual tipo de... Será que aquele país que eu estou me instalando, ele vai me agregar alguma coisa? Vai atrair ele? Então, tudo isso também. Que a escolha estabelecer-se próximo ao núcleo urbano. Tá? É proveniente, das proximidades entre indústrias e possíveis consumidores. Por isso que as grandes indústrias estão sempre nas grandes cidades. Depois nós vamos ver aqui na nossa realidade, para ficar melhor para vocês compreender essa instalação dessas indústrias. De todo modo, evitam grandes gastos com transporte, certo? Além de dinamizar o fluxo até os centros de distribuição. Transporte. Quem pode ler tudo aqui, por favor? Alguém que queira ler aqui? Um sistema. Tá escutando? Dá para escutar? Estou escutando. Pode continuar. Meio de transportes. Um sistema de transportes é de extrema valia para a produção e distribuição industrial. Nesse caso, é preciso que haja uma boa
infraestrutura que possibilite uma logística dinâmica e que atenda à demanda de fluxo de matéria-prima até as indústrias e dessas até o consumidor. Isso, obrigado, Isadora. Então, outro fator que as indústrias vão analisar é também essa questão do transporte, se é viável para ele, como é que é o consumo, certo? O transporte para chegar à matéria-prima e também dos seus funcionários. Então, tudo uma logística, como a Isadora leu aí, tudo é uma dinâmica logística para que essa empresa saiba onde está se colocando, certo? Se é viável para ela ou não. Por exemplo, no Brasil, como ele é muito amplo, né, a questão do transporte ele fica teoricamente mais caro. Nós temos um sistema de transporte que, em sua maioria, nas empresas só tem os caminhões, né? Vocês até viram que na greve que teve os caminhoneiros, o Brasil parou. Se os caminhoneiros parar, o Brasil para. Então, nós somos um país ainda limitado em questão de transporte. Nós não temos muitas opções, não tem metrôs de qualidade, né? No todo o Brasil, né? A questão e utiliza-se mais a questão dos caminhoneiros. Então, a empresa que for citar, ela vai pensar também nisso, tá? Problema das indústrias, como eu falei, tem os benefícios, nós vamos ver mais na frente os benefícios, mas tem também alguns problemas. Por exemplo, com a superconcentração do capital nas metrópoles, ela ocorre a aceleração dos preços dos imóveis, certo? Por exemplo, a indústria vai se hospedar numa cidade, o aluguel daquelas casas estavam baratos, de repente ele subiu, disparou. É um impacto que para alguns, para os donos, claro, os donos positivamente, mas quem vai precisar gera aquele impacto, né? O isolamento das redes de transporte e comunicação, o esgotamento de matéria-prima e energia e a elevação do custo da mão de obra. Então, quando a empresa vai se instalar naquele local, a mão de obra ela tende a ser mais cara, né? Ela vai se valorizar mais, também como os imóveis, certo? Como o meu caso, por exemplo, eu vou me mudar para Petrolândia, então estava me informando dos valores e Yolanda me disse que depois que veio a instalação da empresa Itaparica, né, para dar transposição também ali no município de Petrolândia, os imóveis super dobraram de preços, né? O que foi que aconteceu isso? As indústrias, elas se instalaram no local, então os preços dos imóveis, da mão de obra, ela vai estar aumentando por ser uma cidade com esse porte, né? Tanto se for uma cidade turística, né? Como Tacaratu, é pequenininho, mas é uma cidade turística. Tacaratu não, Triunfo, né? Então, Triunfo é uma cidade pequena, né, que já foi, sabe? Mas ela tem um valor econômico muito, muito alto. Não por causa de indústria, mas também a questão do turismo. Ele valorizou aquele local, certo? Então, é isso que eu quero dar exemplo para vocês, na questão de que quando a empresa se instala em um local, ela tem a parte positiva e tem a negativa, que os preços, então, né? Quais seriam as soluções para isso? É estar contendo uma reorganização geográfica e industrial no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, industrializados. Procuram-se uma desconcentração das indústrias. Vou simplificar para vocês. Então, para resolver esses problemas de congestionamento de preços, muitas indústrias elas estão saindo da zona de conforto, estão procurando outros ambientes que para ela seria mais viável em todos os sentidos. Então, ela está desconcentrando, porque tem muitas indústrias, por exemplo, São Paulo é uma cidade brasileira que mais tem indústrias, não é isso? E aí, a concorrência, ela pinta. Então, o que é que as indústrias estão fazendo? Estão tentando diminuir essas concorrências, se instalando em outros locais, em outros centros urbanos que talvez não tenham a mesma concorrência, né? Os incentivos fiscais, por exemplo, um que tem bastante importância na hora de decidir implementar uma fábrica são os incentivos fiscais. O que são os incentivos fiscais, professor? Esses incentivos, minha gente, são a inserção de impostos, porque você sabe que toda indústria ela paga imposto, ou o país, ou o estado em que ela está, né? Estado, estado. Então, ela vai pagar esse imposto. Algumas vezes com a infraestrutura básica já implantada, em qualquer país, quando eles anunciam a concentração de uma nova fábrica, começam as guerras fiscais entre cidades. Então, vou explicar melhor para vocês. Super Petrolândia, vou pegar a Petrolândia como exemplo. Super Petrolândia é uma cidade, aí vem a instalação de uma empresa, né, para a questão de colocar
alguma fábrica, né? Fábrica de, vamos lá, fábrica de arroz, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Vários países vão querer concorrer com várias cidades, perdão, vão querer concorrer com Petrolândia. Por exemplo, Paulo Afonso pode alegar que é uma cidade maior, mais envolvida, para puxar essa empresa para lá. Estão entendendo? Como que ela vai tentar puxar? Ela vai oferecer menos imposto, ou seja, em vez de ela pagar um imposto alto, ela vai oferecer um imposto menor, oferecer, por exemplo, um terreno que seja ali da prefeitura para a empresa se instalar, né? Porque a empresa se instalar nesse local, ela vai gerar muitos, vai gerar renda, a cidade cresce. Então, várias cidades vão querer concorrer com Petrolândia nesse sentido, de incentivar, de atrair essas empresas. Então, é quando aqui fala, começa as guerras fiscais, né? Um querendo concorrer com o outro, um oferecendo vantagens. Ah, você pode instalar aqui, eu vou lhe dar um terreno, né? O outro, não vou cobrar imposto, né? Em troca da sua instalação aqui, vai valorizar o meu local, isso, entendeu? Então, tudo isso são incentivos fiscais. O Estado, às vezes, ficam brigando pela conta da empresa. Estão entendendo? Acho que vocês conseguiram compreender realmente isso. E aí nós temos alguns tipos de indústria, né? Vamos aqui ver alguns tipos de indústria para a gente se situar. São dois tipos de indústria. Nós temos a indústria de bens de produção. O que é a indústria de bens de produção? Ou de base pesada. Ela transforma matéria-prima ou energia em produtos que vão ser usados pela indústria de bens de capital ou de consumo. Por exemplo, as siderúrgicas e metalúrgicas e as petroquímicas, tá? Então, esse tipo de indústria de bens de produção são aquelas indústrias pesadas, né? E aquelas indústrias pesadas vai fazer, né, transformar algum material para outro. Como ele diz, ó, vai produzir uma energia ou alguma coisa que vai ser usada pela indústria de bens de capital. Resumindo, a indústria A vai produzir uma matéria-prima e ser vendida à indústria B, entendeu? Nesse caso, porque, por exemplo, nem toda indústria, a indústria de, vamos lá, uma indústria de guarda-roupa, certo? Para ela fazer guarda-roupa, ela precisa do quê? Da matéria-prima. E às vezes ela não tem matéria-prima. O que é que ela vai fazer? Ela vai consultar outra empresa para comprar dela para poder ela produzir. Estou entendendo, então? É dessa forma, certo? Tem os tipos de empresa que tem que comprar matéria-prima de outros, né? No caso, ela vai ficar só abastecendo outra empresa, e já tem outra empresa que já abastece o consumidor. Então, são dois tipos de empresa. Tá? Então, esse é o bem de produção. Indústrias de bem de produção. Eu vou produzir a matéria-prima para uma outra empresa. E aí é a empresa que se vira para vender. Estou entendendo? E outro tipo de indústria é o bem de capital. Indústria de capital. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias, tá? Leves ou pesadas. Nesse caso aqui, ele vai produzir máquinas e equipamentos, certo? Vai também abastecer a outra indústria, certo? As máquinas, né? A indústria, eu quero fazer guarda-roupa, então tem que ter máquinas também apropriadas para fazer essa mudança da matéria-prima. Então, aqui nós temos a imagem, várias máquinas de costuras, né? No caso aqui, a empresa de costura, mas para fazer o trabalho da costura, de que ela precisou? As máquinas, certo? Então, é um tipo de indústria também que faz isso. E são três tipos de indústria, né? E tem indústrias de bens de consumo. Que é de consumo? Produzem produtos duráveis, certo? Móveis, eletrodomésticos, certo? Não duráveis, alimentos e bebidas. Eu vou produzir uma coisa para consumo mesmo. Esse tipo de empresa já é para consumo. Nós vimos o de bem de produção, vimos o de bem de capital e agora o bem de consumo, certo? Aquelas empresas que vão consumir. A Coca-Cola é um tipo de uma indústria de consumo, porque ela já vai vender para o consumidor, certo? E sim, está gravado, viu, Analice? Está gravado aqui. Aí, ao terminar, vai gerar um link e eu vou jogar esse link no grupo. Quem não assistiu, assistir novamente, tá? Então, ok, tá? Mas depois atenção na atividade que vai estar no final do vídeo. Vou passar para vocês. Então, gente, aqui nós temos as indústrias duráveis, no caso,
que é duráveis? Um doméstico, uma roupa, né? Teoricamente, uma roupa um pouquinho. E não duráveis é coisas rápidas, alimentos e bebidas, certo? Indústria e urbanização. Né? Vamos voltar à questão da urbanização, que elas duas também têm muito a ver. Se o meu país ele tem indústria, automaticamente ele vai ter uma urbanização melhor, certo, gente? Então, uma pessoa aqui, para ler aqui, vamos lá participar, para que vocês não durmam na aula. Eu sei que está um pouco teórica, mas é como dá para a gente fazer. Alguém pode fazer a leitura aqui, por favor? Quem se habilita? A expansão das indústrias está diretamente relacionada ao processo de urbanização e crescimento demográfico nas cidades, pois esse fenômeno exerce grande poder de atração para a população rural, fato que desencadeia os fluxos migratórios para as cidades. Pronto, Jennifer. Jennifer compreendeu aí o que ele quis dizer? Em suas palavras, quis dizer o que com isso? Você conseguiu compreender E a a expansão relação da indústria com a urbanização? que com o Né? crescimento de indústrias na cidade gera mais empregos até para a população da zona rural que acabam indo para a cidade. Ótimo, perfeito. Você chegou onde eu queria falar. Então, a industrialização, tá, gente? Ela atrai a urbanização, como o Jennifer falou. O pessoal do meio rural vão procurar as cidades nos grandes centros porque lá vai ter indústrias de alto porte, né? Seja ela de bem de consumo, de produção ou de capital. Então, ela vai atrair o fluxo migratório, né? Chamar também o êxodo rural. O pessoal não, rural para urbano, certo? Leituras de imagem. E aqui nós temos a industrialização clássica, né? Como vocês, a industrialização ela partiu do país pioneiro que foi a Inglaterra. Então, lá é normal que lá seja uma industrialização clássica. Então, é o quê? É aquela que se vincula à revolução industrial pelo critério tecnológico, cujo país pioneiro foi a Inglaterra. Certo? Então, ela foi clássica, ela foi uma industrialização pioneira que surgiu, tá? Então nós vamos ver, vocês vão ver aí que a primeira revolução industrial foi na Inglaterra. E qual foi que ocorreu? Foi a máquina a vapor, né? Nós tínhamos o carvão e começou a surgir o trem a vapor, certo? Primeiro foi aí, e depois, da Revolução Industrial, nós tivemos aí a questão das máquinas a vapor. Já foi aumentando, então já foram saindo novas máquinas, e por último, que foi a terceira revolução industrial, a questão da tecnologia, certo? Então, nós temos a primeira revolução industrial, o carvão, né? A questão do carvão, tá? A segunda industrial, as máquinas a vapor, também começou a surgir o petróleo, a siderúrgica, e a revolução industrial é a que nós estamos hoje, mais na frente, que é a questão da tecnologia. A tecnologia veio para superar. Será que teremos uma quarta revolução industrial? O que vocês acham? Então, vamos ver aqui. Industrialização tardia, né? Vocês podem acompanhar aí. Industrialização tardia, segundo José Avila, presidente do INEP, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no Brasil, como em toda a periferia industrial, o esforço de invenção foi destilado em razão da aprendizagem da capacitação, desenvolvida lá. Isso significa aposta brasileira nas políticas industriais, baseado nas substituições de importações. Ou seja, o Brasil ele é industrializado, sim, nós somos um país industrializado, não estamos entre os melhores, mas nós somos industrializados, mas foi uma industrialização muito tardia, certo? O que seria essa tardia? Nós industrializamos recentemente, praticamente, né? Enquanto outros países aí de primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, China, estão bem industrializados, nós demora um pouco esse processo. Então, mas isso também tem a ver com o quê? Com o nosso, eu sempre falo isso, a questão da nossa colonização. Nós fomos muito explorados, por isso, muita coisa da gente está atrasada, né? Demorou a evoluir por conta dessa colonização dos portugueses aí no nosso país. Mas nós temos grandes indústrias concentradas aqui, indústrias que têm uma reputação
mundial. Por exemplo, Petrobras, né? Ela tem essa questão aí de conhecimento lá fora. E dentre outras. A era da microeletrônica. Atualmente vivemos na terceira etapa tecnológica. Nós estamos vivendo a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica, né? Que é a questão do que surgimento de celulares, computadores, internet, né? Tecnologia. Então, das tecnologias de informação, a robótica e a biotecnologia. Então, a robótica também, pessoal, ela veio com força, né? Ela veio aí para querer substituir o homem mesmo, mas é impossível, porque vai precisar de alguém para ligar essa máquina, não é isso? Então, nós temos a grandes indústrias que eles já têm robôs, aqui mesmo a Agrodan, ela já tem alguns robôs trabalhando, mas ela sempre precisar de quem? De a mão humana, que é para ligar esse robô, fazer a manutenção do mesmo, certo? Então, eu acho que é impossível depender somente da robótica, né? Mas estamos avançando aí para isso. Né? No Brasil, como foi a indústria no Brasil? Outra pessoa aí, por gentileza, fazer a leitura. Vamos lá, os meninos. O menino Leanderson está aí. Quem pode fazer a leitura aí para a gente participar, se interagir? Eduardo saiu. Só... Vamos lá, então. Durante o período colonial, pelas regras da política econômica mercantilista, certo? Não podia ser implementada no Brasil nenhuma atividade produtiva que competisse com as atividades da metrópole, seja, que prejudicasse seus interesses. Vendo, como eu falei, na época da colonização, os portugueses eles não deixavam uma outra empresa entrar para competir. Então, era só eles mesmos. É por isso a questão nós tivemos a industrialização tardia, tá? Substituições de importações. Nós temos aqui as dificuldades causadas pela Segunda Guerra Mundial ao comércio internacional favoreceram a substituição de importações. Então, o Brasil ele passou a exportar mais do que importar. Então, isso foi que deixou a gente aí mais positivo na balança, né? Então, a gente passou a exportar mais do que importar. E aí, nós tivemos em 1946, começou a operar a Companhia Siderúrgica e Nacional, a CNS, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. A Petrobras foi criada em outubro de 1953, então a Petrobras aí surgiu na época e evolucionou muito, que vários países começaram a comprar o nosso combustível, né, por isso. Porque antigamente o Brasil comprava, agora ele fazia vender, então ajudou muito. A região Nordeste. O que a industrialização tem a ver com a região Nordeste? A região Nordeste tem um atrativo elevado em investimentos. O Nordeste, muitas indústrias estão saindo de São Paulo para cá. Aqui, ou seja, a questão da desconcentração. As indústrias estão saindo de locais que já tem muita empresa do mesmo ramo e estão em busca de outras, que são grandes cidades para se instalar. Por exemplo, sua atividade industrial tem acessão. Isso acontece decorrente das melhorias ocorridas na indústria. Então, a indústria nordestina está aumentando, tanto alimentícia, né? Então, está evoluindo. Por exemplo, nós temos aqui no sertão, são de uva, quem diria, né? Porque antigamente a uva tinha que ser em locais úmidos, que tivesse muita água. O Nordeste, aqui em Petrolina, uma região semiárida, mas que com a irrigação, né? Irrigação ali por gotejamento, ela conseguiu ter uma grande reserva ali e plantar uva, né? Quem diria? Outro fator aqui, o complexo industrial do pontuário do Suape, né? Então, aqui nós temos indústrias do Brasil, tá, gente? Então, nós temos aqui também o Polo para Alocação de Negócios, Indústrias e Pontuais no Nordeste, né? Tem a infraestrutura dele que está aumentando também a capacidade. Vamos ver aqui outra, que já estamos, faltam 20 minutos. Então, o Polo, esse complexo de Suape, ele inclui 3 municípios aqui no Nordeste. Nós temos Caruaru, né? Santa Cruz do Capibaribe também e Toritama, certo? Acho que vocês já ouviram falar dessas cidades. Essas 3 cidades têm um polo grande de indústrias, de concentração de indústrias. O polo de confecções surge como um potencial de turismo e negócios. Em cada uma das 3 cidades existe o centro de comercialização e produção, onde ocorrem correspondentes
comprador da região. Por exemplo, Caruaru, ela recebe muito turismo por causa da sua indústria de confecção, né? Os bonecos artesanatos, né? O mestre Vitalino. Então, o pessoal vão para turismo, né? Para conhecer e acaba também comprando as coisas, porque lá é barato, entre aspas, né? Eu não achei tão. E revende em outros locais. Então, a questão o turismo atraiu os serviços aí da questão das indústrias. Aqui nós temos aqui deixa eu ver, aparecer para vocês. Apareceu agora. Demora um pouco. Como é que tá o áudio, pessoal? Tá bom o áudio? Vocês estão conseguindo entender? Falem aí no chat. Então, nós temos aqui, ó, o Polo Farmoquímico em Goiânia, Pernambuco, viu? Uma cidade. Ela fica lá no final mesmo, na próxima Recife, pronto. Porque às vezes o pessoal está cortando. Então, Goiânia, Pernambuco. Tem também, ó, a concentração do polo farmacêutico, farmoquímico, ou seja, a questão das farmácias químicas, ela tem grande concentração de indústria lá. Também aqui não colocou no slide, mas tem também a questão dos jipes, né? Em Goiânia, Pé, aquele jipe, os carros. Então, muitos deles são fabricados lá. Né? E nós sabemos que no Brasil não temos grande indústria de carro. O Brasil tem montadores, não tem indústrias. Então, nós temos aqui, ó, a escolha do ponto levou em consideração índices como. Então, como foi que essa empresa, né, tão importante, resolveu se instalar em Goiânia, uma cidadezinha pequena de Pernambuco? Mas vamos ter aí o ponto. A localização, né, a margem a BR-101, que é a segunda mais importante do Brasil, a primeira BR, a 101, é a mais importante, que ela corta do norte do Brasil até o sul. E tem também a segunda BR mais importante, essa aqui, passa aqui, 116, né? Carro toda hora. Então, essa 101 é a mais importante. Então, levou a BR, porque a questão de transporte, localização, levou para instalar lá. Outro fator que diz aqui também facilitar o escoamento. É próximo do aeroporto, né? É o ponto lá de Suape, próximo ao aeroporto internacional de Guararapes, e proximidades da capital nordestina, de Recife e João Pessoa, que ele já fica no limite ali do estado pernambucano com o estado paraibano, né? Então, tudo isso facilitou. Realmente, ele vai ter uma empresa com duas influências em dois estados, Pernambuco e a Paraíba. Então, esses fatores aí foi tudo levado em consideração. Também contou pontos a favor a conjuntura harmônica dos meios físicos bióticos, com a presença de massa vegetal natural, relevo pouco acidentado, condições climáticas favoráveis, baixa variação de temperatura, esse tipo de indústria. Então, eles avaliaram tudo isso. O tempo, eles levaram em consideração. Aí nós temos essa frase aqui para reflexão para vocês. O espírito, a alma, a sabedoria e a decisão da cidade se encontram nas leis. Cícero. Alguém consegue? Alguém que queira explicar essa frase? O que tem a ver essa frase com o nosso conteúdo? O espírito, a alma, a sabedoria e a decisão da cidade se encontram nas leis. Alguém que queira comentar essa frase para a gente refletir sobre o que tem a ver com o nosso tema, industrialização? Ó, Jennifer, Álvaro, e aí? Vocês entendem o que com essa frase? Quem não quiser falar, digite no chat, pelo menos aí. Essa frase quer dizer o quê? Deixa aqui para a gente refletir. Eduardo sempre sai quando eu vou participar. É que. Ninguém conseguiu. Tá escutando, tá? Sim. É que se sempre seguimos as leis direitinho, vai. Como é que eu quero dizer? Eita, não vem. Esqueci. Não tá indo bem, pode continuar. É que se a gente seguir as leis direito, teremos um. Agora pronto, agora não sai mais não. Esqueci o que eu ia dizer. Valeu. Quando ele diz o segredo, a alma, a sabedoria e as decisões da cidade se encontram eles. Ele quer falar o quê com isso?
se encontram nas leis. Que leis são essas? Conseguiu entender? Por exemplo, essa questão aqui da fábrica de Goiânia, né? Como a gente viu. Então, para ele instalar ali, ele levou em consideração vários fatores, né? E a questão da decisão dessa cidade, e ele usou o espírito, né? Usou também a sabedoria, podemos ter sabedoria para se instalar. Então, quando tudo isso se junta, né? Em leis, como é em leis? A questão por exemplo, da ajuda, os incentivos fiscais, né? Então, quando eles todos são a favor, que às vezes, quando o político, né, o prefeito, o governador, quando eles realmente querem o melhor para o seu local, para a sua cidade, ele vai ajudar, ele vai fazer de tudo para que se instale. Então, gerando tudo isso, eles se encontram na lei da sabedoria, certo? Foi essa reflexão aí de Cícero que ele passou para nós. E aqui nós temos esse pequeno poema. Eu gosto legal de fazer essa leitura desse poema. É muito lindo esse poema. Três apitos, Noé Rosa. Era uma música, mas não tem como sair som, então alguém pode ler esse poema? Foi rapidinho, a gente já está terminando a aula, gente. Vamos lá? Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, mas você anda, sem dúvida, bem zangada. Ou está estressada. Em fingir que não me vê, você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito, tão aflito, da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho. Não faz fé no agasalho, nem no frio você crê. Mas você é o mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente, com ciúmes do gerente, impertinente, que dá ordens a você. Sou do sereno poeta, muito soturno. Vou virar guarda noturno. E você sabe por quê, mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto ao piano esses versos para você. Perfeito, obrigado. Esse poema achei muito lindo, vi ele. Então, ele descrever, basicamente, né, com poucas palavras e com a melodia, a questão da indústria, né, a questão dos desafios que tem, dos investimentos que a industrialização ele traz para um local. Então, ela aqui de Noé Rosa, ela fala justamente por isso, a questão da industrialização, né, do processo todo, que é muito importante para nós todos aqui. E, do mais, fiz as referências bibliográficas, nós temos isso aqui. Então, pessoal, essa foi aí, nossa aula de hoje. Agora nós vamos tirar dúvidas e eu vou passar para vocês a atividade. Deixa eu... Não está aparecendo a foto de vocês. Não está, né? Então, a nossa aula de hoje, hoje eu me disse, industrialização, para a gente entender esse processo, né? Para a gente poder saber o que ocorre para tal local ter empresas instaladas e outros não. É tudo isso aqui, né? E vocês vão ser futuros empresários aí, então já tem uma base aí em mente, tá bom? E a nossa atividade, depois eu vou colocar esse slide no grupo, tudo com a atividade. E depois eu coloco na sala de aula, tá? Só para lembrar. Vocês vão fazer uma linha do tempo, certo? Vocês sabem que é uma linha do tempo. Então, vocês vão pegar a primeira revolução industrial até a terceira e vão marcar os anos. Por exemplo, quando começou a primeira revolução industrial? O ano. Qual foi o ocorrido naquele ano? Vem um outro ano que teve um acontecimento, coloca lá. Tal, aconteceu isso e aquilo. Uma linha do tempo, né? É bem simples. Só que vocês fazendo isso, vocês vão fazendo, pesquisem mais a fundo, certo? Tem aqui no slide também. E aí vocês vão fazer essa linha do tempo, certo? Faz um caderninho, depois tira a foto e manda na sala de aula, tá bom? Junto com o relatório do filme que eu vou passar para vocês. Quem já assistiu, ótimo, assiste de novo. E quem não, tem que assistir. Chama-se Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Então, vocês fazendo essa linha do tempo, vocês assistindo esse filme, vocês vão compreender essa aula de hoje. Certo?
que só hoje não tem como vocês aprender tudo, não, certo? Então, hoje foi dado um pontapé inicial para a gente entender um pouco da industrialização. A gente já viu urbanização, né? A maioria compreendeu, e agora vamos entrar na industrialização, certo? Então, essas duas atividades vocês podem fazer junto. É como se fosse questão 1, questão 2, certo? Repetindo, fazer uma linha do tempo das etapas da Revolução Industrial, a primeira, a segunda e a terceira. Por exemplo, qual o ano que aconteceu a primeira, qual país, né, o que aconteceu, qual foi a revolução que eles fizeram, a segunda revolução industrial, qual foi o país que deu início à segunda industrial, o que aconteceu, qual foi a criação que eles tiveram, qual foi os meios de consumo, de trabalho que se evoluiu, foi o petróleo, né, foi essa dica. E por último, a terceira revolução industrial, onde aconteceu, qual ano, quais foram as invenções que teve. Eu acho que a terceira é a mais fácil, né? A questão de tecnologia, de internet. Aí o que evoluiu, vocês vão fazer, além do tempo, pontuando os principais anos e acontecimentos, tá bom? Fazem isso, deixam no caderno, e depois assistem o filme no final de semana, e aí vocês entregam o relatório. Na nossa próxima aula, que é dia 22, né, lá no final do mês, daqui a 15 dias, a gente vai fazer essa socialização, né? Da leitura da lenda e também do relatório do filme, certo? E depois a gente dá início ao conteúdo. Tá bom? E é isso. Um print. Pessoal, liguem a câmera de vocês, por favor, para a gente tirar um print e finalizar a aula. Deixa eu ver aqui. E aí, alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Qual a parte que vocês mais compreenderam? Todo mundo compreendeu certinho? Deixa eu tirar aqui. Pronto, peraí, deixa eu tirar aqui um print, tá, pessoal? Vou tirar o print aqui. Acho que é aqui. Peraí, deixa eu tirar. É complicado tirar um print no computador. Pronto. E aí, gente, alguma dúvida que vocês tiveram com o conteúdo? Tá, que compreendeu? Todo mundo? Infelizmente, eu esperava mais pessoas, né? Teve poucas pessoas. Então, vai ficar aqui o link, depois eu coloco no grupo. E aí, quem assistiu ou quem quiser assistir novamente para entender, é até melhor que não trava. Depois que salva ele vai assistir novamente, tá? Só vai pedir para eu permitir. Agora, detalhe, vocês têm que entrar com e-mail do governo. Se vocês entrarem com o governo pessoal, quando vocês clicar para assistir o vídeo, ele vai negar, ele não deixa. E com o e-mail do governo, quando vocês clicarem para a aula, vocês conseguem, tá bom? Só isso, muito obrigado pela participação de vocês, e até a próxima, tá?